Exato. Do Unibank, né? É o Unibank, o Unibank, sei lá. Mari, depois você explica por que a gente escolheu o Phil Collins hoje. Ah, Luana, pode explicar. Você foi a pessoa que escolheu, pode trazer todo o contexto. Bem, a gente escolheu o Phil Collins porque ele encerrou oficialmente a carreira dele. Ele está bem debilitado e a gente quer ressignificar o que poderia ser visto como tristeza, ver como reverência, como honra, como gratidão também. Então tá aí o legado de um musicista maravilhoso e trouxemos músicas que são capazes de impactar gerações. E é isso que a governança tem o poder de fazer, trazer impacto e prosperidade, alegria, transformação. Tá certo, olha só. Ó, a Cris está entrando, o Henrique entrou. Agora está entrando aqui. Vamos esperar faz tempo já. Só vendo a empolgação de vocês para preparem as taças. Aí. A Luana tá que nos controla, ela quer brindar. Cadê você com a sua taça, Henrique? Eu tô trabalhando. Quero saber, cadê Inocente? Cadê Inocente? Tinha que estar um Inocente em Tá... cada Lógico. Inocente está fora de estoque, pessoal. Inocente falta no mercado. Nossa, mas esse é o momento, viu? Cada um traz a sua taça de brinde aqui para a gente transformar esse clima. É um momento de conquista e brinde. Descontração, né, Luana, Elise, Flávia, Welles, todo mundo aí do Comitê de Governança na Prática também, que foi responsável por esse trabalho. Eu acho que se qualquer coisa, se o ministro não puder entrar agora, a gente pode começar o evento, que a gente passa as músicas e quando ele puder entrar, a gente chama ele faz passa a palavra para ele fazer as considerações. O que vocês acham? Só um minutinho que o Pedro acabou de ver com a Hanna aqui, mais uns 2 minutinhos, e aí se ele não entrar, aí a gente começa. Pode ser assim, Mari? Pronto, só para a gente ver se ele vai responder. Combinado. Que aqui o pessoal do administrativo é rápido. Você nem falou, o Pedro já está lá em contato com a assessoria do ministro, já verificando se ele vai entrar ou não vai entrar. Mais 2 minutinhos, gente. Outra coisa que eu ia pedir para vocês, passar o link do código para que todos possam ter acesso durante o evento ao código, né? Que não, é para ele que a gente está fazendo esse evento para trabalhar em cima de todas aquelas práticas. Então, vamos colocar aqui no chat o caminho do código. Quem foi que
A gente vai tocar o evento. Mas temos pessoas muito talentosas que vão aqui. Nesse momento, a Elise vai começar o evento, então a gente vai começar. A gente pediu, ministro, para que todo mundo trouxesse uma tacinha de vinho aqui, ou de cerveja, a bebida, que tiver, até mesmo água, mas para a gente fazer um brinde. E a Elise vai começar aí abrindo o nosso sarau da governança. Eu vou pegar uma água, então, porque eu estou no gabinete, aqui não tem luz. Mas tem copinho d'água, ministro? É permitido copo d'água aí? Você tem água aqui. Acho que água eu consigo. Então providencie uma água para a gente fazer um brinde. Eu vou pegar aqui uma água. Tá. O Henrique sonegou as inocentes para todo mundo. Próximo evento do sarau nós vamos fazer com 20 meses de antecedência, que é para cada um receber uma inocente em casa. Não é não, Henrique? No sarau, se tiver um evento do sarau presencial em Brasília, eu garanto um copo de chopp de todo mundo cheio a noite toda. Olha só, agora a gente já está autorizado a fazer eventos presenciais aí mais vezes, então fica a dica. Fica a dica, Elise, o próximo sarau presencial. Eita, já conseguimos aí a inocente. O brinde está garantido, Elise. Oba, oba, oba. A água já está aqui, Midrites, ó. Joia. Eita, eu fiz o ministro levantar da mesa para ir buscar água. Tô folgada, né? Eu tinha que ter pedido para a Hanna aqui online, ó, que vergonha. Pior que vai saber quanto tempo ele vai demorar para pegar água. Vacilou, Elise. Ele demorou 10 minutos para entrar e agora saiu de novo. Quero ver a hora que ele volta. Aí vão parar ele 500 vezes até o caminho da água e na volta. É sempre assim. Eita, lascou. Deixa eu voltar lá na Hanna, peraí. Gente, desculpa, eu me esqueci desse detalhe. Olha, lembrando que tem gente que está bebendo já faz tempo, Elis aí, cuidado, beber pouco. Pronto, aí, ó, o ministro voltou, falar. Pronto. Joia. Bom, podemos começar? Vocês me dão aí as ordens e eu começo. Pode começar, Elise. Tá joia. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a este evento. É um evento exclusivo para membros. A gente tem a tendência, claro, de aumentar e ampliar esses eventos, mas esse foi feito com muito carinho, muita dedicação da Mariana Montenegro, da Luana, da Luciana, da Flávia, do Welles. Será que eu falei certo? Welles? Certíssimo, certíssimo. Joia. E ó, que eu não bebi ainda, hein? O Elis, né? E queríamos agradecer a presença aqui do Henrique Farinon, que é da diretoria executiva, a Cris Nardo estava por aí, já tá ali, e de todos que estão aqui presentes, Valéria, Edna, Josimara, Robson Loureiro, que saudade, Lenise, Soraya, vi ali o Geraldo Falcão em algum ponto, o próprio Pedro, que está aqui, a Regina também, que atua no sarau e tem acompanhado todo esse trabalho, a Andréa Esper, e agora, claro, né, para fazer o Bruno, que também está, e todos que estão aqui presentes, e apresentar, né, ele que é pai, que é avô, que é extremamente diligente com o nosso país, que é um sonhador, que é um homem que nos empolga na sua fala, que é um homem, perdão, gente, eu vou colocar aqui um pouco, né, já que falaram que é para a gente trazer o lado humano, né, que é um homem realmente que apaixona a gente pela palavra da governança e que nos estimula a seguir o sonho e que nos traz o dilema e a bandeira desse dilema, né, para o enfrentamento desse dilema, que é da governança à esperança. Então, nesse sentido, né, a Rede Governança Brasil, com o Instituto Latino-Americano e a Escola Nacional de Administração e o Grupo de Trabalho da ENAP, realiza mais uma edição do Sarau da Governança, promovendo hoje o debate sobre o Código das Boas Práticas em Governança Pública na Rede Governança Brasil, contando aí com participações especiais
especialérrimas, inclusive do nosso embaixador, que eu estava fazendo a introdução dele aqui, mas eu vou continuar essa introdução, só dei uma pausa para agradecer a participação dos artistas que estão e que estarão aqui conosco. Flávia Canedo, na flauta, Gilza Maria e Paulo Vieira. Normalmente a gente traz esses artistas em módulo de vídeo, para que a gente consiga aqui acompanhar esse trabalho. Lembrando que esse evento é exclusivo para você da Rede Governança Brasil. Cada um pode pegar uma taça de vinho, procurar um ambiente descontraído na sua casa. Vamos celebrar juntos por mais uma conquista da Rede Governança, que é justamente o Código de Boas Práticas em Governança Pública. E assim, então, eu agora vou fazer a conclusão da minha apresentação da persona do ministro, que é um homem cativante, que luta por este país diariamente e que nos traz a certeza de que um Brasil com governança é possível, tendo aí planejamento, liderança e monitoramento. É com o senhor, ministro, a palavra. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, que compromisso eu fiquei, né, depois de toda essa introdução maravilhosa aí da Elise, eu fico bastante responsável para tentar corresponder à expectativa de todos vocês. Mas estou vendo aqui a Mariana, estou vendo o Henrique, estou vendo o Elis, né? Eu sei que tem 26 integrantes aí. Gostaria de citar todos. Eu estou citando os que eu estou conseguindo ver aqui. Agora está entrando a Andréia. Acabei de ver a Andréia. Seja bem-vindo a todos. Fico muito feliz. Estou aqui com o livro Código de Boas Práticas na Governança Pública. Está aqui um livro feito por esse trabalho maravilhoso desse time. Hoje pela manhã eu postei na rede Governança, aí 5h30, 6 horas eu saio caminhar, um pessoal remando, eles saem aí na beira do lago remar. E tinha lá 6, 7 pessoas. Isso faz com que a gente lembre também que a palavra governança vem de Guberman, que é o leme que é necessário ser dado para um navio quando ele precisa alcançar um outro porto. Ele sai de um porto e precisa alcançar outro porto. E eu acho que no longo da história da humanidade, a questão do transporte através da água, que simplesmente simboliza uma coletividade, uma cooperação, uma solidariedade na forma de remar, na forma de andar, ou através do vento, ou através do remo, que assim fizeram os vikings, toda a sua história. E a palavra governança vem do grego, que representa a palavra leme, que é direcionar um caminho para a gente poder encontrar um porto seguro. E a gente tem que evitar as turbulências todas que são normais dentro de uma viagem longa, de uma jornada longa, que cada um tem, seja na sua vida, ou seja numa administração de 4 anos, ou de 6 anos, ou de 8 anos, dependendo da circunstância. Então, como a gente fazer essa trajetória para evitar simplesmente o afundamento do navio, o afundamento de um país, o afundamento de um município, do estado, o afundamento de uma empresa estatal? Como a gente evitar isso? Tem que buscar as boas práticas. Certamente os portugueses chegaram aqui, e os vikings chegaram na Inglaterra, chegaram em várias partes do planeta, e conquistaram esses territórios depois de troca de muitas boas práticas, entre eles os marinheiros, os marujos, enfim, os especialistas que fizeram toda essa caminhada. Dizem que os barcos, os navios foram mais importantes, inclusive, que o cavalo para ganhar guerras. O cavalo é uma batalha que você faz diretamente lá na terra, mas o transporte feito de forma inteligente é que conquistou as terras. Se a gente vê aquela série dos Vikings, vai sentir a importância que teve. Então, eu queria dizer o que nós estamos buscando, Mariana Montenegro e todos que estão nessa caminhada de implantar a governança no Brasil. Nós estamos buscando a governança
através das boas práticas, através de códigos de ética que possa dar uma transparência para a nação brasileira. E eu, agora que estive em Dubai, fiquei impressionado como algumas nações conseguem superar em pouco tempo as dificuldades. Algumas têm o privilégio, como é o caso dos Emirates, de ter muito petróleo, de ter algumas facilidades que nós não temos. Nós temos que correr atrás da nossa riqueza através do agro hoje, que é o grande, digamos, sustentáculo da economia nacional. Mas quando a gente consegue ver um projeto como esse que foi montado lá no passado, lá pelos vikings, pelos gregos, toda a evolução da história, e viu o que foi montado agora nos Emirates, nos anos 2007, eu estive lá a primeira vez, e vi que eles conseguiram transformar um sonho numa realidade. Hoje, Dubai se transforma num grande centro comercial da Ásia e também do planeta, porque eles tiveram a capacidade de se organizar, planejar e montar uma boa governança. Alguns com mais facilidade, decorrente de não ter uma turbulência, como nós temos na questão política democrática. Uns têm mais facilidade, outros menos dificuldade. Mas o que está constatado é que a gente precisa trocar essas boas práticas de governança. Então, eu quero simplesmente dizer para esse time maravilhoso que fez o Código de Boas Práticas na Governança Pública, que vocês superaram todas as expectativas, e por isso que eu acho que esse sarau de celebração, de comemoração, é dizer uma gratidão a cada um, dizer muito obrigado a cada um por terem se desprendido com a sua capacidade coletiva de trabalhar, feito um desprendimento e colocado a coletividade, a cooperação acima do individualismo. Claro que a criatividade e o individualismo de cada um é muito importante, mas trabalhar junto é que dá a condição de a gente chegar num porto seguro. Como a gente vê as pessoas remando, como eu vi hoje pela manhã, para chegar a um local. Nós precisamos remar, nós precisamos ter perspectiva e perseverança para vencer os obstáculos. E quando você consegue fazer uma música, uma harmonia, de trabalhar e fazer composições junto, e consegue, ao mesmo tempo, também trabalhar e buscar alternativas para a sociedade, significa que nós estamos no caminho certo. Então, eu queria agradecer a todos que fizeram o Código de Boas Práticas em Governança Pública pela essa união, por essa energia positiva que conseguiram estabelecer e criar essa energia que faz com que a gente possa transmitir para muitas pessoas. Então, eu queria transmitir esse abraço, esse agradecimento e dizer que nós, da Rede, hoje já formamos um time que faz a diferença no Brasil. Eu estou preparando um livro agora, que vai ser a 4ª edição, Governança Pública, o Desafio do Brasil. Ontem eu relatei um processo aqui no tribunal que fala da governança dos fundos. Não tinha governança dos fundos. Você se recorda dos escândalos dos fundos de pensões que nós tivemos no Brasil? Pois agora está se montando planejamento estratégico e governança dos nossos fundos. Não existia isso. Você se recorda do esquema que aconteceu na Petrobras? A Petrobras está sendo elogiada agora por implantar governança. Não tinha uma governança, não tinha avaliação de risco na Petrobras. Me recordo que eu fui 2 vezes fazer palestra, ainda quando era Grace Foster, presidente da Petrobras. Então, nós estamos acertando a nossa maior empresa, que é a Petrobras, para ela poder chegar num caminho e chegar num direcionamento e entregar resultado para a sociedade. Claro que vivemos uma crise do petróleo, os preços aumentaram, mas a empresa Petrobras está começando a se organizar. E hoje nós temos, para finalizar, 381 instituições que nós temos indicadores de governança. Eu tenho os mapas aqui, eu tenho mostrado onde que eu tenho andado. Nós conseguimos orientar 381 instituições. Hoje eu recebi aqui, essa é a boa notícia para todos, a equipe do Palácio que está montando um centro de governo. Começaram a fazer o esboço dos 8 passos para montar um centro de governo. Veja só, o Brasil vai ter, daqui a um tempo, ainda não está consolidado, mas já tem 8 passos de como montar um centro de governo. Dos ministérios conversar um com o outro, de fazer transversalidade. Isto é buscar
as boas práticas, buscar as boas experiências de outras nações, como nós fizemos lá em 2012, 13, 14, e implantamos no TCU, e agora, através da rede, estamos divulgando para todo o Brasil. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado por essa energia, por essa capacidade de solidariedade. Nós estamos transformando o Brasil. E vocês da rede fazem a diferença. Então, cada um na sua expertise, cada um com a sua criatividade, cada um com a sua capacidade de se doar. Então, estou muito feliz de poder transmitir essa palavra de gratidão a todos vocês, Elise, e dizer que esse time é um time vencedor e vai ajudar a transformar a nação. Um grande abraço e obrigado. Um bom sarau a todos. Tá? O brinde quem vai comandar é a Elise. Eu já estou com a minha água aqui, porque estou no meu gabinete de trabalho ainda, no TCU, mas vocês são formidáveis, um time fantástico. Um abraço e que Deus proteja a todos. Então, antes do ministro se despedir, né? Vamos lá todos erguendo as taças e a gente vai fazer o primeiro brinde da noite, porque depois, né, o pessoal aí do sarau também vai fazer os brindes, mas vamos lá. Então, em homenagem à Rede Governança e a todo o material produzido até hoje, inclusive esse conteúdo excelente de boas práticas, né? Aí, saúde, não é isso, Henrique? O que mais que a gente pode falar? Saúde? Saúde, saúde. Isso. E paz. Saúde. Saúde, gente. Oi, Luana, agora te vendo aí no chinesa, Luana. Hein? Oi, ministro. Parabéns. Da governança esperança. Vendo o Robson, estou vendo aí o Marconi. Marconi, grande abraço, Isso. Marconi. Da governança e esperança, essa é boa. Um abraço a todos. Obrigado, ministro. Um abraço Muito a todos. obrigada. Vou acompanhar um pouco vocês, depois eu vou ter que me ausentar. Mas Bom, parabéns a todos. muito obrigada. Queria agradecer a presença do ministro, que aqui encontrou uma janela na agenda dele, como embaixador, para estar aqui presente conosco. E agora, então, me cabe fazer a apresentação das artistas, né, e dos artistas que estarão aqui agraciando a nossa noite. Teremos a Gilza Maria, que ela é mãe de Gisele e avó do Dimitri. Ela tem um Golden sensacional, é professora aposentada da Escola de Música de Brasília e violoncelista, pianista e flautista, ou seja, nada, ela toca 3 instrumentos, né? E, é claro, ao longo da sua trajetória, preparou flautistas no intuito de formar intérpretes e seres humanos notáveis. Essa parte das boas práticas traz isso muito, essa questão do olhar humano, né? E aí a gente tem o exemplo do Paulo Vieira, que é o pianista. Ele é bacharel em piano pela Universidade de Brasília e mestre em educação pela Universidade Católica de Brasília. Ele atua como professor de piano no Distrito Federal. Ele gosta de ser chamado Paulinho, né? Ou Saruê, como é conhecido, então, pelos seus amigos mais próximos. Ele é amante da gastronomia e ele atua, né, em grupos de música na região e em diversas cidades brasileiras, além do exterior. E agora eu trago para vocês também a Flávia Canedo, que é a nossa aqui voluntária especial da noite, flautista. Iniciou seus estudos em música aos 8 anos de idade, formada, né, em flauta doce e piano pela Escola de Música de Brasília. Já participou de corais e diversos grupos eruditos. A exemplo do grupo La Ceneríssima e Dulce Cordas. E adora estar entre os músicos fazendo e ouvindo som. Atualmente exerce atividade musical como hobby. Entretanto, viu, gente, podemos observar depois, vocês comentem aí, não é um hobby não, é uma profissional, uma expert da área, viu? E está se aventurando a aprender viola caipira, em homenagem aos seus pais. Nesse sentido, a gente agora, então, nesse sarau de hoje, vai abordar o Código de Boas Práticas em Governança Pública. E agora, então, a Flávia Canedo vai nos apresentar um pouquinho das músicas e trazer aí as informações e esse diálogo neste dia memorável, no encontro específico e exclusivo para você, membro da Rede Governança Brasil. É com você a palavra, nossa artista da noite. Muito obrigada.
Oi, Elise, agradeço imensamente suas doces palavras, viu? Muito obrigada. Espero corresponder à expectativa. Desejo boa noite a todas e todos. Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre as músicas que vão ser apresentadas para vocês. Quando eu recebi o convite aí da Luana e da Cris, eu fiquei muito feliz, obviamente, né? Muito lisonjeada, e achei muito desafiador. Por quê? A minha formação ela é mais para o lado erudito, né? Apesar de eu ter uma formação em piano popular também, quase que a vida toda eu toquei em grupos de música erudita. Então, a minha rede, né, de musicistas aí que eu toco, que eu conheço, são mais de música erudita. Mas nós estamos aqui agora, na data de hoje, para a gente celebrar e para a gente debater sobre o Código de Boas Práticas em Governança Pública. O que é o código, né? É um documento que traz aí mais de 130 práticas que foram desenhadas e implementadas por funcionários e servidores públicos, né? Então, é o que o Brasil tem de bom e o que o Brasil tem para apresentar para ser disseminado, né? E o nosso país, a gente tem muitos frutos bons, e eu acho que a gente tem que ter esse olhar, tem que valorizar e tem que, de fato, disseminar. E hoje em dia isso é muito mais fácil, né? Também com todas as ferramentas que a gente tem. Então, voltando um pouco ao repertório, a gente optou por trazer compositores brasileiros para homenagear, então, o Código de Boas Práticas em Governança Pública do Brasil. As composições brasileiras, elas são mais, então, de choro, né? De samba, música popular. Então, tá aí, por isso que eu comentei que foi um desafio. Mas já entrando aí nas músicas, eu vou pedir para o Pedro já preparar, então, o primeiro vídeo. A gente traz uma interpretação de uma compositora muito conhecida, uma compositora brasileira, que é a Chiquinha Gonzaga. Né? A Chiquinha Gonzaga ela foi visionária, né? Ela foi uma mulher bem à frente do seu tempo. Né? E ela tem alguns marcos. Né? Ela foi a primeira mulher regente de orquestra no Brasil, ela foi a primeira pianista de choro, ela foi autora da primeira marcha de carnaval letrada, né? Com a música O Abre Alas, que é bem conhecida. E, inclusive, o Dia da Música Popular Brasileira, que é dia 17 de outubro, é comemorado em homenagem ao dia do seu aniversário. Né? Então, uma compositora aí que a gente tem que ouvir, tem que valorizar. Então, a primeira música é uma interpretação, um arranjo da música Lua Branca, da composição Lua Branca, um arranjo para violoncelo, flauta e piano. Pedro, por favor.
Nossa, que lindo, Flávia! Nossa, brilhou. Obrigada, gente. Bravo! Um pouco de vergonha. Bravo! Eu desliguei a câmera. Obrigada, Lindo. obrigada. Bom, gente, aí a segunda... Pode falar. Nas serestas aqui em Minas, a gente ouve muito essa música, é linda. É E lindo, você se brilhou na flauta. Obrigada. Meus filhos amam essa música também. A próxima gravação, então, é um popurrí de composições de choro e samba. Acho que vocês devem conhecer, porque são de compositores muito conhecidos também. Então, a primeira é a Pistão de Gafieira, de Billy Blanc, né, que é um grande compositor, interpretado aí por diversos artistas brasileiros, feitinha para o poeta, do Baden-Powell, que é considerado um dos maiores músicos brasileiros, um dos maiores violonistas, né, de todos os tempos, e o Ovo, de Hermeto Pascoal, que é um multi-instrumentista, um compositor e um arranjador, também reconhecido internacionalmente, né? Então, Pedro... Boa noite novamente. Que lindo, Flávia, que lindo. Quer falar mais alguma coisa antes de eu dar continuidade aqui? Lindo, lindo, Flávia. Só agradecer, obrigada pelo convite, obrigada por vocês escutarem.
falei para a Mariana, né, eu já estava parada aí na pandemia, toquei muito pouco, então foi assim maravilhoso poder juntar e tocar de novo. A gente estava com saudade disso. Então, obrigada. Gratidão pela sua disponibilidade em gravar, né? E se a gente observar, quando a gente traz a música, traz a arte, a gente libera determinadas condições dentro do nosso organismo, inclusive para empreender um pouquinho mais de esforços dentro da governança. E falando novamente em governança, né, não poderia aqui deixar de apresentar as mediadoras da noite, né, a Mariana Montenegro e a Regina Luna, que irão aí dar continuidade a esse evento e trazer a temática das boas práticas para a vida, para que a gente traga esse lado humano, esse lado mais focado no indivíduo e, é claro, no nosso cidadão, trazendo aí resultados. Mariana Montenegro é cearense, casada, mãe de um casal de gêmeos lindos, são lindos, lindos, lindos. É mãe da Nutella, uma filhinha de 4 patas. Ela adora conversar, fazer amizade, ajudar pessoas, cozinhar e praticar atividades físicas. Inclusive, eu fiquei sabendo, viu, Mário, que o Henrique vai trazer a Inocente, né? E você vai fazer o próximo sarau, a parte da alimentação, né? Depois você conta essa parte aí, deixa eu terminar de te apresentar. Brincadeira, viu, gente? Em especial, ela luta Muay Thai. Quem acompanha no Instagram dela, vê ela lá fazendo altas performances, né? E isso mostra o quão guerreira ela é. Ela é movida por propósitos e novos desafios. Ela destaca uma competência chamada learnability, que é uma capacidade de aprender, a learning ability, que é a capacidade de aprender. Ela é mestre e especialista em administração pública e governo pela FGV, além de outras participações acadêmicas que ela tem e que trazem nela essa pessoa de alta performance, de autoconhecimento e extremamente capacitada. Posso citar aqui que ela é procuradora da Fazenda Nacional desde 2007, tendo assumido vários cargos e encargos no serviço público. Claro, uma estudiosa de natureza, né? Já foi subsecretária de Compliance da Casa Civil do Governo do Distrito Federal, onde eu tive a honra, né, Mari, de sentar à mesa com você e a gente conversar e realmente conhecer essa pessoa maravilhosa, sensível, amorosa, dedicada que você é. Atualmente, você se encontra em exercício na Corregedoria Geral da Advocacia da União, é membro da Comissão de Ética da Advocacia Geral da União, coordenadora substituta do Núcleo de Integridade da Advocacia Geral da União, coordenadora do Grupo de Estudos da Rede Governança Brasil, com a ENAP, que justamente trabalha esse evento aqui do Sarau, e é cofundadora e diretora de comunicação do Instituto Empoderar. Regina Luna também é outra voluntária graciosa que nós temos aqui. Ela tem um jeito meigo, tímido, mas ao mesmo tempo ousado. Ela é mãe por escolha de 4 filhos maravilhosos, professora por vocação e servidora por compromisso com a melhoria da vida do povo brasileiro. Ela é graduada em Relações Internacionais e Ciências pela UNB, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela ENAP, mestre em Ciências Políticas e doutora em Comunicação. Além disso, ela atua na administração pública desde 1988, ou seja, quando a nossa Constituição ali foi promulgada. Perdão, tendo acumulado experiências diversas em cada órgão que atuou. No momento, concilia a função, né, de EPPGG com a experiência acadêmica e de pesquisa, ao coordenar os programas de pós-graduação profissional. Além disso, né, além de ser mãe, além de ser tudo isso que a gente viu aqui, ela ainda é voluntária e trabalha aqui no grupo de estudos como coordenadora dentro da Rede Governança Brasil, com a parceria da ENAP. Apresento, então, essas 2 grandes mulheres para darem continuidade aos diálogos aqui da noite. Muito obrigada. Obrigada, Elise. Obrigada a todos. Nossa, a Elise fala, a gente fica assim... Bem, eu
Eu preciso me enquadrar, porque é com tanta propriedade, enaltece tantas outras qualidades, que a gente se sente assim, realmente honrada de estar aqui e ajudando nesse grande propósito de fomentar a governança, disseminar essas boas práticas, e esse é o momento realmente de uma conquista para todos. Luana Lourenço sempre traz a ideia da governança humanizada, e dando continuidade a essas apresentações que a gente traz um pouco de quem é a pessoa que está por trás desse trabalho, de todos os voluntários da rede, que tem muito mais do que um título, tem uma história por trás. Vocês estão dispondo do que a gente há de criar de mais precioso, que é um tempo, para estar fazendo esse trabalho voluntário. Então, a gente traz vocês aqui realmente como grande... a conquista é de vocês, é de todos da rede, por fazer parte, dispor do seu tempo, ser pessoas muito mais do que a gente conhece, e a gente precisa realmente nos conhecer mais, ver talentos como o da Flávia. Eu fico realmente emocionada, porque nós temos aqui pessoas que também têm outros talentos e têm outros sonhos. A gente está junto aqui por conta de um sonho, né? Da governança à esperança. Então, nessa linha, eu faço uma apresentação dos nossos autores desse nosso guia. Eu trago aqui a Luana Loureiro, a Luana Lourenço, que é fundadora da Ocean Governança Integrada, docente, conselheira de administração pelo IBGC, membro do Conselho Consultivo na Procriança Cardíaca, mestrando em administração pública pela PUC-Rio, mediadora de conflitos, direito sistêmico e constelação, coordenadora do Comitê de Governança na Prática, coach e mentora, mentoring da RGB. É apaixonada por pessoas, animais, é filha de Dedo e de Jurema, neta de Bidora, casada com Demir, madrasta do Gabriel, mãe do Luque e da Mia e da Belinha, apaixonada pelo samba, pelo mar, pelo rio e pela Bahia. Fundou a cadeira acadêmica de governança humanizada da UCSAL, em Salvador, Bahia, e é professora de pós-graduação e MBA. Então, vocês estão vendo de onde vem a ideia de governança humanizada, né? O Elis é pai de 2 filhos lindos, Davi e Pedro, é pai do Bolt, seu doguinho, marido de uma esposa sensacional, a Giane, filha dos pais maravilhosos, de pais maravilhosos. Seu hobby é fazer pão. Olha quem pode também contribuir no próximo sarau presencial. E nas horas vagas pratica off-road. Fez seu doutorado em administração pela Universidade de Brasília, atua como servidor público federal brasileiro desde 1998, no cargo de analista de planejamento e orçamento da Secretaria de Orçamento Federal. Recebeu em 2017 o prêmio de melhor artigo científico no Encontro Nacional de Administração e em 2021 no Encontro Brasileiro de Administração. Está concluindo o pós-doutoramento em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, sobre o tema governança orçamentária. O Elis se considera um eterno aprendiz. E agora a Flávia. A Flávia vem com outra... a gente vai chamá-la, né? Ela já foi a nossa flautista, agora é o membro voluntário aqui da rede, que o currículo dela também é exemplar. Ela é servidora pública federal, atualmente atua como coordenadora de auditorias na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, pós-graduada em gestão pública e mestre em governança e desenvolvimento, e é estudiosa em governança e gestão de riscos. Trabalha na coordenação do Comitê de Governança na Prática e atua também no Comitê de Governança de Gestão de Riscos da Rede, da RGB. Casada com Lucas, mãe do Bernardo e da Rafaela, 2 crianças que ensinam e transformam todo dia um pouco mais. Vovó da cachorrinha Gaia e do gatinho Mig, e os animalzinhos das crianças. Filha de mineiro Ruitê e da goiana Terezinha, adora estudar assuntos novos. É musicista, reikiana e com pós-graduação em homeopatia. Nossa! Então, assim, a partir dessa introdução dos autores, de pessoas que disporam do seu tempo para formar, para coordenar esse trabalho, que é um trabalho coletivo, mas eles foram orquestraram, né? A gente está falando de música, eles orquestraram esse trabalho. Eu passo a palavra para a Luana, que vai fazer aqui uma apresentação sobre alguns pontos importantes do código.
qual é o objetivo do código, quem é o público-alvo, a quem se destina, quais são as premissas. Então, Luana, faça a apresentação desse trabalho lindo e depois a gente passa a palavra para a Regina conduzir. Obrigada. Obrigada pelo carinho, Mari. É um prazer estar aqui com todos hoje. Ouvir a música da Flávia, que eu estou há muito tempo querendo ter a prova de que ela é musicista real, e agora, coisa maravilhosa, perceber esse talento e de onde vem essa governança humanizada que a gente pratica no âmbito do comitê, governança na prática. A gente deve mudar esse nome, né, Douglas? A gente tem que colocar a governança humanizada nesse comitê. Bom, vamos falar sobre o que vem a ser as premissas do código. Antes, eu vou introduzir que o código pratica a cultura do cuidado. Ele foi composto e elaborado durante uma pandemia, onde a gente percebeu que o maior fator de preocupação nas organizações, sejam elas quais sejam, é o fator humano. Houve um momento que a governança corporativa ela se preocupou com o fator humano, com as pessoas nas organizações. E a governança pública também deve se preocupar com com esse cuidado, se preocupar com as pessoas nas organizações. Quando você cuida das pessoas, você tem uma perspectiva de melhoria, de engajamento, de motivação, de melhoria também social. Então, quando você aplica a governança humanizada, por exemplo, você tem também uma perspectiva de lucro, de aumento no seu capital financeiro, na organização privada. Quando você aplica na administração pública, não poderia ser diferente. Você ao cuidar de pessoas, você tem o cuidado também com a esfera ambiental e também com a esfera humana, com a esfera administrativa. Então, eu vou trazer aqui algumas questões que podem contribuir com essa introdução do valor de uma governança humanizada. Quando um indivíduo ou uma organização começa a se preocupar com o bem coletivo, estamos no reino dos valores espirituais. Valores como confiança, honestidade, integridade, compaixão e solidariedade tornam-se muito importantes. Organizações que operam esses valores não podem ser descritas como máquinas, e não poderia ser diferente na administração pública. São entidades vivas, têm necessidades físicas, emocionais, mentais e espirituais. Organizações que se reconhecem como entidades vivas sabem que, para alcançar a saúde perfeita, devem equilibrar todas essas necessidades. Pensando nisso, a gente tem esse autor, o Richard Barrett, que ele traz a organização dirigida por valores, que traz a organização como um organismo vivo, que precisa de constantes adaptações, que precisa olhar para o ser humano como centro da tomada de decisão. Então, as pessoas estão no centro da estratégia e também estão no centro do negócio. A gente traz como premissa do código o ISD, a transformação digital, a inovação. O que mais, Flávia? Me ajuda. Participação, equidade social. Equidade. Né? Inclusão, inovação, coordenação. Cultura. Accountability. Capacidades estatais. Temos diversas. A gente insere o desenvolvimento da liderança como mecanismo fundamental para que a governança humanizada ela tenha sucesso, ela tenha êxito. O desenvolvimento da liderança, uma liderança virtuosa, uma liderança servidora, que seja capaz de pensar não somente no seu umbigo, no tal do conflito de interesses, mas que ele deixe seu legado para a sociedade. O código ele reúne aportes práticos e teóricos. Então, ele tem a introdução tanto de práticas, lá, numa frase, nada muito extenso,
A princípio, você pode olhar para cada prática e perceber algo muito grande, mas ao fazer a leitura, você vai perceber uma frase com, no máximo, 1, 2 linhas. Então, você tem ali, a entidade promove a participação social com o envolvimento dos usuários, da sociedade e das demais partes interessadas na organização. Em seguida, a gente traz uma perspectiva de resultados que são esperados a partir dessa prática. Aí a gente implementa verbos que podem, qual é a palavra? Trazer ilustração do resultado que pode ser esperado. Claro que esses verbos, eles não são, não se esgota com o que a gente aportou ali. É só um insight e a gente coloca também uma interpretação a cargo do gestor. Palavras-chave que podem surgir a partir daquelas práticas. A gente compôs um índice remissivo para que seja também fácil de identificar aquelas práticas e o de fácil manuseio. E exemplos teóricos e de onde surgiu a ideia original daquela boa prática. Certo? Perfeito. Perfeito, Luana. Você realmente explicou para a gente como fazer essa leitura, né? São mais de 130 práticas e que é possível o gestor, né? Você falou assim, quem é o público-alvo desse código, quem pode utilizar esse código. E você mostrou que os especialistas, gestores, a gente tem um público-alvo de servidores públicos que podem utilizar dessas práticas. E aí eu até, lendo o código, percebi que vocês trouxeram uma flexibilidade, não é isso? Qual é a grande diferença? Como que você consegue distinguir, por exemplo, a aplicação dessas boas práticas dentro de uma diversidade de instituições e organizações que a gente tem no Brasil? Desde prefeituras a estados. Então, assim, essa é o grande, talvez a grande dica que você possa dar aqui, como que cada uma das instituições, com cada uma das suas peculiaridades, especificidades, pode utilizar esse código. Bom, o caráter interpretativo a gente fez questão de introduzir, não deixar aquela prática amarrada, engessada de uma determinada forma. Então, a gente coloca aquela prática de uma forma, uma frase que seja a Mariana vai interpretar de determinada maneira, o Elis vai identificar de uma outra forma, a Luciana vai identificar de uma outra forma, a Ludmila vai identificar de uma outra forma e o Douglas também. Juntos, num grupo de trabalho, se forma uma inteligência coletiva. E aquele grupo pode definir qual é aquela prática melhor a ser implementada por aquela instituição. Então, ela se adequa ao ambiente, esfera federal, municipal, estadual. Também ela serve para o terceiro setor e ela também serve de forma subsidiária à administração privada. Como o Código Brasileiro de Boas Práticas em Governança, Melhores Práticas de Governança Corporativa, serviu por alguns anos de amparo para a governança pública, nós também temos aí a nossa contribuição para o mercado como um todo. Não sei se te respondi, Mário. Claro, claro. Eu passo até a palavra agora para a Regina, justamente conduzir cada um, exemplificar, né, junto com eles, cada um, como que a gente pode visualizar casuisticamente essas práticas. Regina. Obrigada, Mário. Bom, primeiro que nada, muita coragem do grupo tentar colocar no documento o que seriam boas práticas na área de governança pública e também que possam ser inspiradoras de ideias para os gestores das nossas 3 esferas, né, desse Brasilzão de meu Deus. Então, vocês estão de parabéns pela coragem, né, de ter colocado isso no livro, de ter trazido isso para a gente poder comentar agora. E também muita coragem de vocês trazerem para a gente evidências de coisas que funcionam, práticas que funcionam na administração pública.
a evidência em si não é nada, né? A evidência só se torna evidência se a gente tem uma lente conceitual por trás para localizar, né, a importância daquela prática, daquela experiência no nosso contexto, e também só faz sentido se a gente tem lastro, né? Se a gente tem experiência, se a gente conhece bem a nossa realidade, para que a evidência faça sentido, né? Então, nesse ponto, o código está em linha com as melhores práticas de como a gente consegue aplicar as evidências em políticas públicas. E são muitas práticas, a gente nem tem tempo de ficar discutindo aqui uma a uma, mas, Welles, eu fiquei muito curiosa com a prática 72. Para quem está com o livro, é aquela que está na página 80 do livro, tá? Essa prática, ela traz uma curiosidade para mim, né? Primeiro, porque ela trata de tentativas de medidas de desempenho, que é um interesse meu, interesse pessoal, um interesse acadêmico meu. E eu queria te perguntar o seguinte, né? Quais foram as bases, quero dizer assim, quais foram as evidências, já que a gente está falando de evidências, que vocês relacionam a essa prática 72, né? E, assim, conta para a gente um pouquinho também como foi garimpar, como foi escolher as práticas que entrariam no livro. Opa, excelente, Regina. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar a respeito do código, em especial sobre essa prática. Obrigado, Mariana, pelas palavras, pela apresentação, Elise e demais colegas. Vou começar pelo início, aliás, pelo final da pergunta, sobre como o código foi produzido. Acho que isso já vai dar luz para entender, em especial, as evidências dessa prática. Foi uma ação coletiva, como muito bem colocou o ministro no início, um esforço grande, né? E essa prática traduz bastante, é interessante que essa prática traduz bastante os nossos trabalhos para a elaboração do código. Enfim, inicialmente foi constituído um comitê acadêmico, né? Presente eu, Flávia e a Luana, e fomos debater sobre um processo metodológico de coleta e análise desses dados. No processo de coleta de dados das evidências, a gente estabeleceu como padrão uma pesquisa dentro do âmbito de uma pesquisa qualitativa, escopos teóricos que constituiriam ali, desde a elucidação da prática até a comprovação, a validade, a conformidade dessa prática. Isso tudo, é claro, é até interessante que, visando aqui um dos princípios que foi dito do código e da governança, tornar-se accountable, né? Como foram 4, né, desse processo de coleta de dados, a gente estabeleceu 4 principais campos, né? A gente esperava, o primeiro era a descrição da prática, o segundo, resultados esperados, a palavra-chave e exemplos teóricos, né? Em especial, com relação a essa prática que foi comentada, né, é curioso, né, assim, de que, como eu disse, vai conectar com o que eu vou falar um pouquinho mais de como foi feito o trabalho, né? Ela fala aqui, por exemplo, como resultados esperados, promover o desenvolvimento contínuo da liderança, né, e dos colaboradores, avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento adequado entre eles. As palavras-chave levantadas foram gestão de pessoas, gestão de resultados, e os exemplos teóricos que foram apresentados, e a gente validamos, né, durante esse processo de análise, foi um módulo de avaliação de desempenho do governo, né, disponível aí no site do governo federal, e outro exemplo, a Semana de Inovação da ENAP. Nesse processo de coleta de dados de todas as práticas, falando agora de todas as práticas, pra vocês terem ideia, a gente chegou a um quantitativo de 499 práticas.
inicialmente. Porém, sabia de que nem todas as práticas teriam validade, não quer dizer que seriam boas, não seriam boas práticas, mas não estariam dentro das regras. E aí tem o segundo princípio, deixa eu colocar aqui, follows the rule of law, enfim, que tem que caber dentro da regra. E as regras são as nossas premissas, as premissas do código que coincidem com as premissas de governança. Em especial, integridade, conformidade, teria que ter todo o processo de checagem, né? E veja, e isso com certeza um trabalho que extravasa a capacidade de análise desse comitê acadêmico. E no âmbito do grupo, da coordenação, né, do comitê de governança de boa prática, a gente definiu grupos focais para atuar. E esse processo de análise, de engajamento, né, visava outro princípio, outra premissa, né, que está aqui, que é a premissa de equidade e inclusão. E as pessoas que toparam entrar dentro para praticamente todo mundo, todo mundo engajou de tal forma, aumentando o seu desempenho, fazendo um processo de avaliação dos pares e também das boas práticas que foram postas, que o resultado foi esplêndido, né? Houve uma redução drástica nesse processo de análise, num trabalho sério, né, com várias reuniões, que chegaram a 135 boas práticas validadas, né? E em cima de um processo, de uma outra premissa. Deixa eu ver onde que está aqui. Aqui. Né, com foco a consenso. Não existe uma decisão, se uma pessoa dentro do grupo não concordava, não havia consenso. Isso fazia com que a pessoa sentia segurança reconhecida. psicológica? Exatamente, reconhecida. Enfim, com essa segurança de que ela estava correta, junto com os demais, e havia um reconhecimento. E isso se traduz muito bem, né, no teor dessa prática, né, de que aí, não só na medida de melhorar os desempenhos, a gente conseguiu atingir os objetivos, né, com desempenho, e buscar incentivos e recompensa. Nesse caso, a recompensa não é financeira, né, um trabalho voluntário, é sim de reconhecimento de fazer parte desse grupo, né, de estar, né, dentro desse grupo, dentro dessa tarefa. Então, por mais que o esforço foi um esforço grandioso, demandou bastante tempo, né, muito trabalho, esse reconhecimento foi um grande incentivo para a gente atingir essa meta. Então, é nesse sentido que eu falo, né, de a gente atingir o resultado, e aí eu vou tirar aqui para deixar bem claro o centro, né, da boa governança, num trabalho voltado à boa governança, né? Então, essa prática é sensacional nesse sentido, porque ela traduz bastante as premissas e o conjunto, e o que a gente fez, e a gente encarou essa prática a sério durante o desenvolvimento do nosso trabalho. Bem, para terminar e passar a bola aí para a Luana, eu queria deixar bem claro que, neste contexto e nas demais, né, esse trabalho, a boa prática, como foi muito bem colocado aqui, a gente separa didaticamente em mecanismos, mecanismo de liderança, mecanismo de controle, de estratégia. Essa prática a gente, né, dentro do contexto de estratégia, né, enfim, com foco nos valores, né, os valores aí de incentivos relacionados como estratégia, um desenvolvimento estratégico, né, de uma prática, de uma boa prática de governança, mas com foco bastante voltado à questão humana, aqui, preocupado, né, de forma humanizada. O nosso trabalho teve esse contexto, né? E aí, pessoal, ninguém melhor para falar sobre essa visão humana do que a minha amiga Luana. E aí eu aproveito para terminar e agradecer a oportunidade, viu, Regina, muito bem posta essa prática, que, enfim, foi uma das práticas que eu mais fiquei sensível, e passo a palavra para minha amiga Luana para falar um pouquinho, né, de entre várias práticas, tenho certeza que ela escolheu, né, uma voltada a esse conteúdo com foco na liderança. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Bom, eu vou citar uma prática que eu não vou saber o número dela agora, mas tem aí a numeração de várias. Você pode compartilhar, Welis? Que é o reporte anual que as organizações listadas fazem
com os fatores ESG. Na verdade, a gente não tem uma prática associada a ela. A gente fez um resumo com todas as práticas que trazem o reporte anual como boa prática. O reporte anual com essa avaliação de desempenho, que é a prática 72, que reúne práticas de controle, que reúne práticas de liderança. Mas a gente traz também o desenvolvimento 107, da liderança. Desculpa, 107. 107, aquele conjunto de boas práticas que a gente selecionou para enviar lá para o Douglas. Claro. Isso. Tem a 107 e tem a 95 também, que eu lembro que você falar bem, que é a implementação da cultura de governança e compliance de caráter humanizado e consciente, focado no comportamento exemplar dos stakeholders, fortalecendo a cultura organizacional consciente e humanizada. Tem várias, mas eu lembro de você falar bastante dessa 95. Treinar, avaliar, mensurar. Você reporta. Você também tem todos os fatores e os ODS lá envolvidos, reporta. Você faz o mesmo reporte que a administração privada lá para a sociedade, via app, que a gente pode trazer, inclusive, isso para a mentoria, para as prefeituras, testar como uma prática a ser testada. Se der certo, a gente valida. Se não der certo, a gente exclui do código. Mas eu acredito. Eu até gostaria de ouvir a opinião do Douglas em relação a isso, se deve funcionar ou não essa boa prática, Douglas. Eu acho que, na minha opinião, você sabe que eu sou bastante otimista, né? Eu vejo com bons olhos, vai funcionar sim. E falando do código, né? Particularmente, eu peguei o rascunho dele para dar uma olhada quando ele estava... Antes de você fazer aquelas perguntas, antes de você oficializar o código, eu lembro que eu olhei e eu achei maravilhoso a estrutura dele. Então, a gente mantendo essa estrutura, né, com o que o Elis falou que é muito importante, a metodologia de validação, porque cada uma dessas práticas que estão escritas ali, elas não estão só escritas, elas foram validadas, né? Então, o cross-check foi muito importante. Então, eu não vejo dificuldade desta prática ela ser exitosa, tá? Mesmo porque o controle de qualidade deste comitê e dos autores, né, do Código de Boas Práticas é muito rígido. Então, eu aposto 100% nessas boas práticas, 100% nesta prática que ela vai dar super certo, mantenha, tá? Importante isso aí. Parabéns aqui, oficialmente, pelo código e toda a diretoria aqui, eu quero parabenizar aqui vocês, porque está sendo um sucesso, tá? Eu faria o seguinte, uma dobradinha, né, da cartilha com o código, né? Faz uma dobradinha, porque a cartilha te passa a parte teórica e fala assim, ô, prefeito, você pode fazer assim, ó, para implementar a governança. Agora, você quer buscar a excelência? Dá uma olhadinha no código, aí você já vai para a plataforma da prática, e se está lá, é por excelência, eu assino embaixo por conta do controle de qualidade dos autores. É isso aí. Show de bola, parabéns, viu? Muito bom. Será que a gente consegue... Obrigada, Douglas. Será que a gente consegue, Mari, trazer aqui um olhar da Lud e do Bruno para poder falar a respeito? Eles entraram no comitê logo em seguida. Então, claro, a gente também privilegia... Luana. Só queria fazer uma ponderação do que o Douglas falou e a pergunta que você fez, que eu acho que foi muito legal, muito importante. Essa prática, ela está lá e ela está ok? É isso mesmo? Por que você faz isso? Você traz a ideia de que é um código vivo. E foi isso que vocês destacaram tanto. Esse código, ele não é algo estático, que a pessoa vai lá, acabou, está certo, ok, checklist, vou embora. Mas é algo que pode ser revisto, e é algo que é vivo, e é algo que precisa realmente estar sendo alimentado constantemente, inclusive validado, né? Então, acho que essa conversa de vocês me lembrou dessa parte do código, dele ser vivo, né? E, claro, acho que seria muito importante a gente trazer a Luciana e também todos que quiserem participar aqui, principalmente quem está no Comitê de Governança da Prática, para trazer esse olhar
né, esse outro olhar de quem está participando ali dentro do comitê. Luciana. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Pessoal, é uma grande satisfação estar trabalhando aí com pessoas tão dedicadas como Luana, especialmente Luana, Flávio Welles. Eu sou suspeita, que estou com vocês assim desde o iniciozinho, lá na formação do comitê. Discutimos tanto, né, como começar, né? Então, assim, nosso trabalho ele se iniciou também a partir o trabalho do código, o formato do código. Partiu assim de longas discussões e debates sobre toda uma estruturação, sistematização de tantas informações, um universo tão grande, de como colocarmos tudo exposto lá no código de uma forma leve e agradável, né, para os gestores, que os incentivassem a adotar as boas práticas. Então, foi aí que veio a nossa inspiração aí na identificação dessas boas práticas, as categorizando, né, em várias perspectivas, né? Nós identificamos e categorizamos as boas práticas a partir das perspectivas de, como vocês conhecem aí no nosso código, né? De liderança, estratégia e controle. Que nós fizemos ainda? Nós ainda subdividimos esses temas, né, em várias componentes e práticas, né, pessoas e competências, princípios e comportamentos, a parte de liderança organizacional, sistema de governança, relacionamento com as partes interessadas, estratégia organizacional, alinhamento transorganizacional, gestão de riscos, controle e auditoria, né? Sou da área de auditoria, aí da parte de accountability e transparência. Então, a partir de uma sistematização que nós estabelecemos, que nós fomos aí à busca, a partir até de um formulário aí idealizado pelo grupo, na alimentação e na busca aí de boas práticas. A partir dessa busca das boas práticas, nós fomos, então, classificando uma a uma, sob a perspectiva Estado, poder, órgão e entidades, em várias perspectivas, classificamos todos esses temas aí por palavras-chave, principalmente aí, né, que foi um ponto aí de grande atenção do grupo, o resultado esperado, né? Porque a partir desse resultado esperado aí é que realmente seria trazido uma grande oportunidade para o gestor, né, tivesse aí, conhecesse o código, né, que a partir daí o código pudesse inspirá-lo na adoção de uma boa prática, né, que isso estivesse assim dentro de uma realidade dele, de acordo com a maturidade de gestão dele. Então, isso tudo foi muito pensado e validado aí por todo o grupo. Então, foi um trabalho assim, denso, mas com grandes resultados, e nós esperamos que realmente aí os gestores, os dirigentes, realmente usufruam deste código, né, para aperfeiçoamento dos mecanismos, né, de governança, né, para que realmente a gente consiga fazer todas as entregas, né, das nossas políticas, né, para o cidadão. Então, em linhas gerais, pessoal, foi esse nosso grande esforço aí para a elaboração aí do nosso código. E vamos fazer mais entregas, não é isso? Luana, Welles, Flávia, este ano, né? Com a colaboração de todos aí. E, Bruno, qual é a sua visão também? Você pode falar aqui, mostrar a sua perspectiva. Para mim é um prazer falar com todos vocês aí. Quero agradecer e parabenizar mais uma vez pelo excelente trabalho. É muito bom estar com pessoas altamente capacitadas, que aí seu processo de aprendizado, ele acelera um pouco. Então, estar com pessoas assim, para mim, é sempre gratificante, né? Então, a minha perspectiva ela é muito positiva, mas eu trago um olhar que, para mim, destaca o código, né, como uma grande ferramenta de governança, uma ferramenta de consulta, né, para que aquelas pessoas que querem praticar boa governança, que querem modificar o cenário das suas organizações, elas têm ali uma ferramenta maravilhosa com
com metodologia, como o Elis bem falou, com métodos, critérios de validação da pesquisa. Eu acho que isso é esplêndido. E aí me surgia a pergunta, quando eu estava lendo, né? Qual o bom gestor que não quer ter uma boa prática sua num código que tem uma amplitude nacional no nosso país? Qual o gestor engajado com a sua organização não quer ver o seu legado registrado e transformado, positivado num código? Né? O bom da governança, e eu sempre falo isso para as pessoas que trabalham comigo, é aquela questão, né, da mentalidade infinita, é o legado. Então, eu acho que aqui nós temos boas práticas e temos também um legado daqueles que se empenharam lá nas suas organizações e tentaram fazer o melhor por elas, né? E por isso se destacaram como boas práticas na área da governança pública. Então, essa é a percepção, esse é o meu olhar quando eu li, e eu realmente fiquei muito entusiasmado. É uma fonte de consulta aberta, né, para qualquer pessoa que queira desenvolver a governança na sua organização. E é engraçado, né? Eu anotei vários pontos aqui que eu gostei muito, e uma das nossas colegas aqui falou, e a gente viu, que é sobre estruturas de incentivo. E aqui a gente tem várias boas práticas nessa área. Eu acabei o meu mestrado na semana passada, e dentro da minha... Eu avaliei a governança, graças a Deus, né? Conseguimos, velho. Um dos temas, né, dos 12 construtos da pesquisa que eu apliquei, que eu verifiquei a governança nas contratações, foi justamente estruturas de incentivo, né? E foi o pior tema, foi de pior avaliação aqui no Estado na área de contratações. Então, e aqui você tem uma série de boas práticas nesse sentido. Então, a minha perspectiva é essa. Eu acho que o código é sensacional, feito por pessoas muito competentes, que não teriam como sair nada abaixo desse alto padrão. É isso que eu queria falar para vocês e parabenizar mais uma vez a todos. Pena que eu cheguei depois, mas eu estou aí me comprometendo a ajudar sempre, tá? Parabéns. Obrigada, Bruno. É sempre gratificante a gente ouvir, né, de quem está acompanhando esse trabalho, de quem está apoiando o desenvolvimento desse trabalho, o seu engajamento, a sua paixão pelo que está sendo feito. E já que a gente está falando, né, de paixão, de fazer as coisas que a gente gosta, eu não poderia deixar de comentar, não sei se todo mundo aqui sabe, mas a Flávia é legado aqui da ENAP também, né? A Flávia é mestra em governança e desenvolvimento, né, do primeiro mestrado que está funcionando aqui na ENAP, e eu tenho certeza que ela levou para esse trabalho dela na rede, levou para o trabalho dela para o código, um pouco ou muito do que ela fez aqui com a gente na ENAP durante o mestrado. Para quem não conhece, daqui a pouco eu vou compartilhar aqui o link da dissertação de mestrado da Flávia. Ela fez um trabalho sobre gestão de riscos, e ela leva justamente isso para o código. Então, Flávia, fala um pouquinho como é que foi a experiência, né? E até que ponto essa tua caminhada no mestrado, essa tua caminhada profissional, o que você acha que isso te levou a pensar no estabelecimento de um processo formal para analisar riscos na organização, na entidade pública? Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Oi, Regina, você puxou aí eu posso falar sobre o mestrado da ENAP, sobre os conhecimentos que eu adquiri assim, até meia-noite, porque, de fato, foi... gente, assim, quem puder, né, quem tiver interesse e puder entrar no programa da ENAP, agora com doutorado também, né, Regina, é sensacional, eu super recomendo, assim, o quadro de professores é excepcional, inclusive eu fui sua aluna, né, Regina, de coordenação governamental, o quadro de professores é excepcional, e além de ser um mestrado profissional, né, que a gente consegue aplicar ao nosso dia a dia, nós somos servidores, em grande maioria, né,
atuamos em organizações públicas e conseguimos trazer esse debate para dentro da sala de aula. Isso, por si só, é um diferencial, né? Mas eu vou pontuar aqui, Regina, um elemento muito importante do mestrado que a gente traz nos debates do comitê. A Ludmila é coordenadora do Comitê de Risco, e a gente traz também, né, Ludmila, no âmbito do Comitê de Gestão de Riscos, que é a questão do conceito de governança, né? Governança é um conceito assim, que está, né, muito aí... É um conceito muito plural, é um conceito que está aí, né, falado em diversas temáticas diferentes, né? Então, a gente tem governança de contratações, governança de gestão de pessoas, governança de gestão de riscos, né? Governança de tecnologia da informação. A gente coloca diferentes maturidades, inclusive, para esses blocos de governança, né? E as discussões que a gente tem ali dentro da ENAP, que são muito produtivas, a governança, ela, além de ser, então, uma prescrição, né, de um receituário, não é práticas, mas de instrumentos que você tem que ter na instituição, você ter a atitude na instituição. Então, não basta você ter um planejamento estratégico se o pensamento estratégico ele não está aí internalizado nas pessoas, na instituição, né, na liderança, principalmente. Não basta você ter um plano de gestão de riscos se ele não está também efetivamente internalizado, se ele não está trazendo resultados, né, na fase de monitoramento, se de fato isso não está subindo para uma discussão mais estratégica, uma discussão até mais política, para conseguir, de fato, né, resolver os problemas públicos, né? E aí, levando um pouco, a Regina comentou, a minha dissertação foi na área de gestão de riscos, eu sou apaixonada pela gestão de riscos. Ela ainda é pouco estudada aqui no Brasil, né? Mas internacionalmente já é um assunto que tem um avanço muito maior, inclusive em âmbito do setor público. E a gente traz essa mesma ideia da governança, né? A governança aí com uma ideia de rede, uma visão holística, a questão do trabalho colaborativo, né? As organizações públicas, elas são complexas, elas são interdependentes, a sua atuação é transversal e elas possuem diferentes estruturas, diferentes capacidades, diferentes orçamentos, né? Diferentes quadros de recursos humanos para tratar esses problemas. Então, assim como na gestão de risco, meu trabalho vai nessa direção, ela não pode ser focada apenas na organização. Então, eu não posso apenas fazer a gestão dos meus riscos organizacionais sem olhar para a externalidade que eu posso causar ou que eu já estou causando em outras organizações. Porque os problemas públicos, dificilmente, eles são tratados por apenas uma instituição, né, gente? Ela perpassa, né, várias instituições. Então, essa é a ideia da governança, né? A gente não olha só para a organização, a gente olha para o público, né? Para a sociedade, a ideia do risco social, né? Vamos mitigar os riscos sociais, e isso só é possível, de fato, com uma governança holística, integrada, transversal, coordenada, né? Acho que é uma palavra aí muito importante que vem ganhando força e que tem que continuar ganhando, a coordenação, muito importante na gestão de riscos, né? A gente ainda não tem essa coordenação e ela tem que vir, né? A coordenação dos riscos que são tratados nas organizações e que se repetem. E o código traz isso. Então, eu trago, sim, muita bagagem, Regina, do governo, do aprendizado acadêmico que eu tive no mestrado, e esse olhar, né, de visualizar, de fato, as necessidades das organizações, as dificuldades que as organizações têm, né? E só pontuando, interessante, o Elis comentou que a gente recebeu quase 500 práticas, 499, para ser exato, práticas, tanto o percentual das práticas que a gente recebeu, quanto o percentual das práticas que foram inseridas no código, em sua grande maioria, por volta de uns 40%, né, o Elis, em relação aos 3 elementos, liderança, estratégia e controle, ficou no controle, que aborda gestão de risco, controles internos, aborda auditoria interna, aborda accountability. Por quê? Porque a gente vê que é um tema que está sendo impulsionado pelos órgãos de controle, né? Principalmente TCU, né? Tribunais de contas, em geral, controladorias, vem impulsionando, e isso vem avançando, é um tema que vem avançando, né? E aí eu vou aproveitar para fazer um chamamento. Posso, meninas? Acho que os meus excelentes colegas aí já abordaram bastante sobre a construção desse documento,
E a Regina e a Mariana falaram sobre ser um instrumento vivo. Essa é a intenção desde o início, né? Inclusive, essa palavra veio da Érica, né? Uma membro do comitê, maravilhosa, não está aqui presente, mas teve uma participação incrível também. A ideia é ser um instrumento vivo, né? Então, a gente tem que trazer, tem que transformar o código em um espaço que ainda não existe, então ele também foi um instrumento de inovação, na nossa visão, um espaço que a gente possa reunir as diversas práticas que estão acontecendo por aí, não apenas em âmbito federal, mas estadual e municipal principalmente, e a gente possa disseminar. Então, é um espaço de coleta, de reunião, de sistematização, e um espaço de disseminação, de benchmark, né? Então, eu quero avançar no meu sistema de gestão de riscos, deixa eu ver quais instituições que já começaram a implementar, o que elas estão fazendo. Liderança, eu quero trazer esse tema, né? A gente tem aí até o exemplo de Maragogi dentro do código, né? Que é um ótimo exemplo aí, que é sempre trazido no programa de mentoria da rede, né? Então, o que está sendo feito? O que eu posso transformar? Entra um gestor novo, entra um prefeito novo no município, eu quero transformar a minha gestão. Por onde que eu começo? Porque só o tema governança já é um tema difícil, né? Nem todo mundo entende assim de primeiro. Então, o código busca ocupar esse lugar. Então, por ser um instrumento vivo, que deve ser atualizado constantemente, a gente vislumbra lançar a segunda edição, né, do código ainda esse ano. E a segunda edição, então, ela vem aí avançar, ela busca avançar em algumas questões que a gente foi identificando na construção da primeira edição, né? Por exemplo, a gente optou por deixar práticas mais macros, né, na primeira edição, que pudessem aí, que tragam temas que são mais estratégicos e mais urgentes, digamos assim, na administração pública. Mas a gente tem a intenção de trazer temas mais micros também. Então, temas de governança da contratação. Eu vi só a Alexa resolveu falar. Resolveu me lembrar aqui. Acho que acho que o pessoal de governança das contratações saiu, né, já, que eu vi que eles estavam por aqui. Então, assim, trazer as boas práticas de contratações, trazer as boas práticas... A gente tem um código, né? A gente tem um código, um QR Code, para que quem quiser contribuir. Pedro, por gentileza, se você puder colocar o slide 1, a gente vislumbra trazer essas práticas e a gente pretende, a partir da divulgação, né, do código, aumentar aumentar a quantidade de práticas que a gente tem dentro do documento. E, para isso, a gente conta com os membros da Rede Governança Brasil. A primeira edição ela foi exclusiva, a gente coletou práticas apenas no âmbito da rede, né, por uma série de fatores, inclusive o fato do código ser né, um documento com certo né, ser inédito aí no âmbito público, e a gente não queria, então, disseminar inicialmente. Agora, a gente vai fazer essa coleta também junto à sociedade, junto às organizações. Todos nós temos as nossas redes. Vamos trazer essas boas práticas para dentro do código, porque depende de nós também fazer essa disseminação, né? A gente buscou trazer representantes, práticas com representação dos estados e dos municípios, né? Então, a gente tem Pernambuco, muitas de Minas, viu, Lu? Pernambuco, Minas, São Paulo, Rio, a gente tem prefeituras, a gente tem Maragogi, a gente tem Serra Azul, a gente tem vários municípios da Bahia, de Pernambuco também, do Rio Grande do Sul, e aí a gente tem que buscar, a gente visa essa capilaridade junto às prefeituras municipais, tá? Tem muita coisa boa sendo feita por aí, e a gente precisa trazer isso para dentro de um documento que tenha uma visibilidade maior, tá? Para que a gente possa efetivamente avançar no sistema de governança aí brasileiro, né? Considerando essa perspectiva que já foi citada por todos, né? Adaptar, né, a realidade, mas não parar, né? Não por eu ser uma organização diferente, eu não consigo implementar essa prática. Deixa eu estudar, deixa eu adaptar. Aqui, gente, esse primeiro link é onde a gente pode acessar a versão online do código. A gente também tem, é importante lembrar, a versão impressa do código, que pode ser adquirida aqui no site da editora Mente Aberta, tá? E ela visa retroalimentar, né, gente, o sistema. A gente sabe aí, a rede, né, tem as suas limitações financeiras, a gente pretende continuar imprimindo o código para poder disseminá-los também nas organizações,
Então, essa venda do código na versão impressa é para retroalimentar, tá, a sua edição e a sua nova publicação. E aqui esse QR Code, que também pode ser encontrado dentro do código, é para que vocês possam encaminhar as boas práticas de vocês. Tá? E aí, o Elis, Lud, eu acho, não sei se vocês prepararam alguma dinâmica relacionada à boa prática. Luana, você tem um sorteio, não é isso? A gente já está passando até um tempinho do nosso tempo aqui, já estamos 4 minutos além do nosso tempo, mas quem ficou aqui até o final, a gente tem um sorteio, não é isso, Luana? Lud, vou passar para você, viu? Antes do sorteio, a gente queria saber a opinião de todo mundo sobre o código. Então, vou compartilhar rapidinho, só para vocês participarem aqui, na minha tela. Vai passar só um pouquinho sobre... Aí vocês... aqui, deixa eu compartilhar, peraí. Sair aqui. Eita, travou. Vocês estão me ouvindo? Sim, só a tela que está travada. Entrar no meio. Explica o contexto. Então, seria para vocês participarem com a opinião. Deixa eu... o Zoom acontece só às vezes, não vou conseguir compartilhar. Então, não tem problema, a gente aborda essa etapa e pulamos para a próxima etapa. Vamos lá, nós temos 2 exemplares assinados, autografados, com a mensagem do ministro Augusto Nardes, a Lud travou. Se você puder voltar, você retoma, Lud. Passo a bola de volta para você. Tá aí? Oi, estão me ouvindo? Sim. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de novo aqui. Para saber a pergunta, eu vou compartilhar com vocês o link no chat para vocês entrarem nas perguntas e partilharem no chat. Entrem nesse link para vocês darem a opinião de vocês sobre o código. Qual a percepção que vocês tiveram sobre a contribuição que o código teve com a aplicabilidade no setor público. Enquanto isso, vou passando aqui, a gente vai vendo aqui, vamos ver as opiniões de vocês passando aqui na tela. Particularmente, a opinião que a Luana até perguntou sobre a minha opinião, como eu entrei depois, o que me chamou muita atenção no código, além de todas as boas práticas e todo o profissionalismo de uma equipe de voluntários, assim, no código, foi ter um menu de boas práticas de vários lugares, de vários órgãos. Então, quando a gente tem uma série de materiais, principalmente quando a gente está implementando governança, gestão de riscos, integridade, sustentabilidade, esses diversos temas, nós vemos um monte de material, TCU, CGU, CNJ, Ministério do Planejamento, tem uma infinidade de materiais, tanto no âmbito privado quanto público. E o código traz uma questão de boas práticas dos órgãos públicos, de todos. Isso não mostra só órgãos de Brasília, que o pessoal dos municípios fala, Brasília é aquela coisa separada, né? Então, assim, eu vi isso que traz boas práticas de todos os órgãos, tanto dos municípios. Aí, quando eu vi que tinha lá até o meu órgão com uma prática que foi até que eu ajudei a implementar, eu fiquei, nossa, que legal, que eu fiquei super feliz de estar como exemplo de boa prática. E isso chama a atenção do gestor. Ver lá que não é um mundo restrito a TCU, a CGU, não é algo tão... porque principalmente quando eu comecei a tentar implementar a gestão de riscos no TJ, o primeiro lugar que eu fui foi a referência, o Banco Central.
E nós saímos de lá, assim, nossa, nunca vou conseguir fazer isso. A impressão que dá é que a gente não vai conseguir alcançar aquele nível, né? E essa impressão que a maioria das pessoas tem, que não vai conseguir alcançar. E quando a gente pega um código com boas práticas de vários órgãos, de vários níveis, várias esferas, tanto federal, municipal, estadual, você vê que é possível. Então, dá uma esperança para o gestor de buscar realmente implementar. Qual a próxima pergunta que a gente pode fazer para o sorteio, Lúdia? Pergunta qual a sua sugestão para a próxima edição do código? Quais são os temas que todos gostariam de, a partir dessa introdução de música, de humanização, de qual é o tema que você sentiu necessidade de ver como instrumento inovador na próxima edição, que está sendo produzida agora e que você também pode participar? Quem foi que respondeu como engajar as organizações? Quem foi quem trouxe como engajar organizações na conquista da governança? Eita. Não, governante. Foi você, né, Wed? Não. Tá valendo o código. Tem que... Tá valendo um código autografado pelo ministro. Primeiro, feito tão rápido assim, então a gente já... O primeiro que participasse, a gente já tinha falado que ia dar o código. Quem foi que falou, que escreveu, gente? A pessoa tá tímida. Quem foi, gente? Foi o Pedro. Foi o Pedro? Não, foi eu não. Não? Não. Então tem que perguntar quem não escreveu, né? Tipo assim... Não, que a pessoa sabe o que escreveu, né? Uma sugestão. Define quem escreveu um desses. É quem falar primeiro. Manifestem. Quem escreveu um desses? Eu escrevi um desses. Liderança e engajamento. Eu escrevi as ferramentas também. Quem falou liderança e engajamento? Eu. Quem é eu? Regina, ganhou. Regina! Aê! E conflito de interesse, que foi o segundo que mandou? Não, fui eu sou complicada. Então... complicada. E plano governamental baseado em valores? Fui eu, mas eu também acho que não... Não, eu achei interessante esse como engajar as organizações na conquista da governança, um tema interessante porque eu acho que é a dúvida de todos, né? Como engajar, né? Não só mas como as lideranças, né? Mas a Mariana respondeu uma também, não foi, Mariana? Falei de disponibilizar ferramentas, porque assim, eu vou dizer o maior desafio que eu tenho como aplicadora da governança pública na prática. Quando eu vou, o que eu uso, sabe? Eu preciso... Como é que eu faço um programa de integridade? Como é que eu começo a metodologia de riscos? Eu tenho uma planilha para isso? Então, assim, eu fico construindo as minhas coisas só, assim, eu pego uma coisa, pego outra, aí misturo, aí acabo saindo...
Mas se tivesse Entre em alguma contato coisa... para a gente trocar as ideias. Mariana, você nos convenceu. Ganhou o código, Mariana. Parabéns! Nossa, Excelente. eu fico desesperada em fazer isso. Estou fazendo um programa de integridade, já vi uns 50 para poder chegar numa conclusão que, assim, não, se tivesse um mínimo, uma estruturação mínima, eu acho que ajudava pra caramba, sabe? Gestão de risco parece que um passo a passo, pode ser até um tutorial. Flávia, gostei disso, hein? A Flávia só está anotando, hein? Só está anotando. Peraí, o tema vamos dela. fazer um terceiro sorteio. Flávia, eu criei esse negócio está complicado, hein, gente? Olha, eu anotei, todo mundo presente aqui e fiz aqui com um sorteiozinho. Então, vamos colocar uma pessoa assim. Pode colocar um terceiro? O terceiro código, ó. Tá vendo que foi um monte de... Vou fazer um compliance aí. Número 16, que eu fui anotando em ordem, 16 é o Marconi Braga. Está presente ainda? Marconi! Será que ele está? Gente, o Marconi saiu, mas ele participou. Ele tinha uma importante porque a reunião, gente acabou deixa eu ver aqui a ultrapassando. hora que ele saiu. Ele saiu às 8 horas. Nossa, então ele foi até o final, gente. É porque Foi, a gente já passou um pouquinho. 8 horas. Acho que vale. Justo. Parabéns, Marconi. Parabéns, Marconi, Mariana e a foi a Luciana, não? Não, Regina. Regina, eu acho que a gente está conflitada, mas eu não vou fazer eu não vou me julgar, não, porque eu estou querendo. Questão da integridade aí, tá preocupada? Em nossa defesa, a gente respondeu sem saber o que para quê. Respondeu sem saber para quê. O para quê para melhorar o código, para a próxima edição mesmo. Exato. Nossa, então... As respostas serão repassadas aos responsáveis e a gente vai trabalhar para melhorar. Eu fico feliz em poder participar dessa nova edição do código, uma honra para mim. Eu estou tendo uma visão totalmente diferente. Eu sentia, como a Mariana falou, sozinha no judiciário, lá praticamente implementando a gestão de riscos sozinha no TJDFT, e agora eu sinto um apoio enorme com a RGB, poder trocar ideias, poder ver outras pessoas com as mesmas dificuldades, com dificuldades diferentes, eu poder ajudar também. É muito gratificante essa participação e essa troca de experiências aqui. Maravilha. E para a gente também, agora com a volta gradativa, né, mas constante ao presencial, os próximos encontros podem a gente já pode até planejar fazer lá na biblioteca da ENAP, que está começando a reabrir agora. A gente está reabrindo para o público interno, né, para os professores, alunos da pós-graduação, mas como a gente está com um ambiente seguro e está com um ambiente bem agradável, o código vai estar à disposição de quem quiser lá na biblioteca da ENAP. E mais adiante a gente convida vocês para outros eventos, né? Enfim, para a gente continuar nesse trabalho. Eu só tenho a agradecer para quem ficou até agora, né? E, Mariana, você quer dar um abraço? Você quer dar uma palavra final para a gente poder encerrar? Regina, eu acho que, primeiro, essa parceria com a ENAP ela é muito importante, da rede com a ENAP. Lembrando que o nosso grupo de estudo é um grupo de estudo RGB ENAP, está na frente desse sarau, sabe, do evento sarau. Eu acho que é um evento que tem esse propósito de ser descontraído, para que a gente se conheça e a gente possa trocar mais experiência. Pra vocês verem, o tempo passou muito rápido, mas a gente sabe que a gente carece muito dessa troca, né? A gente fica muito dentro dos nossos comitês, do nosso universo. Quando vai ter reunião, é uma reunião realmente mais gerencial. A gente precisa de mais espaço para a gente trocar, nem que seja essas dores, Ludmila, de dizer, não consigo aqui, me dá um apoio, faz uma troca. Então, esse é o ambiente
que bom que a gente possa... O meu convite é que a gente possa realmente trazer mais pessoas para cá, sensibilizar outras pessoas, outros voluntários para que venham para cá, porque esse ambiente é um ambiente de troca, é um ambiente realmente de troca. Esse código, ele é transversal, ele não diz respeito a só um comitê, ele diz respeito a todos os comitês e toda a rede. E é um trabalho vivo, mais uma vez, trazendo esse exemplo, essa literalidade que vocês colocaram, que precisa ser construído de forma coletiva e é um bem que a gente faz para o nosso país. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês que realmente pararam para sistematizar. Não é fácil nenhum tipo de sistematização. Precisa realmente de um conhecimento técnico e vocês utilizaram esse conhecimento para transformar, para colocar algo que é muitas vezes etéreo no papel, né? E trazer com isso uma gestão de conhecimento. Então, assim, parabéns mais uma vez. Acho que a gente pode fazer uma nova rodada aqui quando vier mais material, pode criar também atividades em cima, nosso grupo de estudos pode criar atividades em cima de cada uma dessas práticas. Então, a gente pode pensar como trazer essas práticas para que a gente possa discutir de uma forma mais aprofundada, de repente pega cada prática e a gente faz um debate em cima de cada uma delas, ela pode ser até uma espécie de guia para a gente poder trazer esses debates internamente para casa. Então, a gente está aberto a sugestões também no nosso grupo de estudos, tá? E muito obrigada, é isso. Vamos brindar, a gente já ultrapassou nosso tempo, ganhei um código, enfim, estou muito feliz, gente. Parabéns para todos que ficaram até agora e vamos passar esse legado para frente, tá? Muito obrigada.